Jesus Cristo. Aleluia, abra as vossas Bíblias, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas. Glória a Deus. Vamos ficar sobre teus pés, que puder, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, estava orando ao Senhor, aleluia, pedindo direção na palavra, e o Senhor me direcionou, aleluias, a este capítulo, aleluia, e nós vamos meditar, aleluia, alguns versículos em nome de Jesus Cristo, amém, igreja? Todos encontraram? Lucas capítulo 17, aleluia, a partir do verso 1, que vai dizer assim, obrigado, e disse aos discípulos, impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusera ao pescoço uma morte atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoo-lhe. Aleluia, perdoa-lhe. E disseram então aos apóstolos, ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiverdes, aleluia, fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, aleluias, desraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. E qual de vós terá um servo lavrar, aleluia, lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comereis e bebereis tu. Portanto, dá graça ao teu servo, porque fez o que foi, aleluia, mandado, creio que não. Assim também vos, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que foi, aleluia, somente o que devíamos fazer. Amém? Toma teus assentos e glorifica o Senhor. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Por isso, atentai os vossos ouvidos à palavra do Senhor. Aleluia. Porque tantas vezes lemos, tantas vezes ouvimos alguém pregar, aleluia, mas Jesus, ele nos renova na tua palavra, dia por dia, se dermos lugar à tua palavra, aleluia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, quando eu orava e pedia a palavra, depois de um tempo de oração, o Senhor diz, abre em Lucas 17, porque eu quero falar com a minha igreja. Por isso, igreja do Senhor, Deus não fala com parede, Deus fala com pessoas que estão neste ambiente, nesta noite, chamado casa de oração, povo separado e escolhido do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, ele vai pedir vigilância aos teus discípulos, porque Jesus, ele vai pedir que os discípulos venham ser mais vigilantes do que o que ele já tinha pedido, porque Jesus vai dizer ao teu discípulo, aleluia, para evitar o escândalo, aleluia, para que eles viessem tapar qualquer brecha que viesse, aleluia, envolver o evangelho do Senhor, envolver a palavra santa, envolver uma congregação que é chamado de luz do mundo e sal da terra.
terra. A palavra do Senhor vai deixar claro Jesus Cristo direcionando a eles a esta palavra. Jesus agora começa a dizer, aleluia, que certamente poderia sim ocorrer escândalo. Por que Jesus disse isso, pastor? Aleluia, por que Jesus disse isso, igreja? Porque Jesus sabia que embora muitos seriam vigilantes, mas também haveria os insensatos, haveria os que iam ouvir e não dar ouvido, haveria também os que iam ouvir e iam colocar em prática, haveria também aqueles que se desviariam do mal, mas também haveria aqueles que eles iam se direcionar ao mal. Aleluia! Por isso o Senhor vai permitir eles entender, aleluia, que se eles viessem, aleluia, cometer, aleluia, algum tipo de escândalo, se envolver em algum tipo de escândalo, aleluia, Deus não vai fazer, igreja, como muito disse, eles pegam, envolvem em escândalo, em problemas, aleluia, quando é apontado, quando é revelado, aleluia, muito diz assim, Deus vai pelejar por minha causa. Deus vai agir a meu favor, porque se levantaram contra mim. Eu quero te dizer, aleluia, se tu é perseguido pelo evangelho, pela justiça que tu exerce, aleluia, bem-aventurado és tu, porque tem um advogado, aleluia, para te defender. Agora se envolve, aleluia, em coisas, aleluia, que causa escândalo, não espera que Jesus vai te defender, não espera que tu vai ser protegido, não espera que tu vai ser guardado, não espera que ele vai se levantar, aleluia, para te dar um escape, mas o Senhor ele vai direcionar, dizendo, põe a vida no altar, aleluia, como ele disse para o rei Ezequias, a cama que tu subiste não descerá e certamente morrerá, se não colocar tua vida no altar, aleluia, se não colocar a casa em ordem. Então entende, igreja do Senhor, nos últimos dias, o que bem a gente tem visto no meio da igreja do Senhor é escândalo, é vergonha, ímpio que não quer ser nem mais cristão, não quer nem aceitar. E muito diz, Deus que me livra de ser crente, porque Jesus disse para nós ter cuidado com o escândalo. E quanto mais o crente é crente, mais escândalo ele provoca. Por quê? Porque ele não vigia. Cantar é bom? É. Pregar é bom? É. Aleluia, falar de Jesus é bom? É. Mas eu quero saber, aleluia, se exercer também a palavra é boa. Aleluia, se praticar a palavra, aleluia, é boa. Aleluia, igreja do Senhor, parece que praticar a palavra está sendo coisa ruim. Por quê? Porque Jesus ele alerta a igreja para não cometer, aleluia, adultério, e eles adulteram. Jesus disse para não fornicar, e fornica. Jesus disse para não roubar, mas rouba. Jesus disse para não mentir, mas tornam-se mentirosos. Jesus disse para não causar divisões, mas constantemente eles contêm e dividem. Meu Deus, aleluia. Glória. E todo mundo fica sabendo. E parece que quem está provocando tudo e fazendo tudo, eles não vê. Eles acham que vai ficar no lucro, que não vai se espalhar, que ninguém vai contar, que toda a cidade não vai saber. A palavra do Senhor vai nos dizer, o salmista, que o Senhor diz que o centro da impiedade não permanecerá na casa do justo. Aleluia! Sabe por quê, igreja? Não permanecerá porque o Senhor lançará fora para que não se contamine aqueles que querem santidade, aqueles que querem vida edificada. Por isso o escândalo vem. O Senhor tira do meio do teu povo, mas ainda se compadece e
continua exortando: conserta-te, volta-te para mim. Ainda que se prostituíste, ainda que se desviaste, ainda que transgrediste a minha lei, contudo, se tu voltar, confessar o teu pecado, arrepender-te, aleluia, ele disse: alcançará misericórdia. Por isso, igreja do Senhor, nós estamos vivendo um evangelho fácil, onde o povo só basta se vestir de crente e está tudo resolvido. Mas o Senhor está dizendo: não é só se vestir, precisa revestir a alma de santidade, o teu espírito de pureza. Porque a igreja, como tu vai evitar o escândalo? Como você vai desviar-se do mal se tua mente está focada naquilo que é do mundo? Aleluia, a palavra do Senhor. Jesus, ele vai trazer para eles. Mas olha só, quem anda em retidão, o Senhor vai trazer a palavra dizendo assim: ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequenos. Quando o Senhor está dizendo isso, ele não está dizendo pequeno dos que andam errado, dos que andam desviando do caminho, praticando ações pecaminosas. Não, igreja, envolvido com coisas alheias, não. O Senhor está dizendo: ai daquele que fizer tropeçar um destes pequenos, será melhor para ele ou para ela amarrar no teu pescoço uma morte antafona e lançar-se-te no mar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus está dizendo isso? Porque ele defende os teus. Ele defende o teu. Tu é justo, ele vai te defender. Tu é reto, ele vai te defender. Aleluia. E não é tuas mãos. O Senhor já diz: ai daquele. Aleluia. Porque da mão do teu inimigo Deus te livra. E quem é que vai te livrar da mão do Senhor? Quem é que vai te escapar da mão do Senhor? Pode fugir de cidade, pode se esconder na caverna, aleluia, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não há escape. Aleluia. E o Senhor está dizendo: crente que não vigia, cai em tentação. Crente que não deseja desviar-se do mal, cai em tentação. E o cair em tentação, igreja, tu se desvia e continua na casa. Tu se desvia e continua pregando. Tu desvia e continua cantando. Porque para a consciência do que está em treva, tudo permanece normal. Tudo permanece como se nada estivesse acontecendo. Por que, igreja, é isso? Porque uma pessoa que é temente a Deus, quando até a tua criança que tu corrige, tu sente. Glória. Até o teu filho, tua filha que tu corrige, tu sente. Mas tu sabe que precisa corrigir. E quando é uma pessoa que não tem nem amor, ele dá tapa em qualquer lugar, bate com qualquer pau, com qualquer cipó que encontrar pela frente, ele joga. Por quê? Onde acertar, acertou, não está nem aí. Porque não tem amor, não tem temor, não tem sentimento. Assim é quem vive longe da presença do Senhor. Não tem temor para com Deus, não tem amor para com o Senhor. E tudo que ele faz ou que ela faz se torna normal. Por isso há tanto crente atribulado, há tanto crente perecendo, há tanto crente sofrido, há tantos casamentos destruídos, há tanta vida perdida, mas todos eles se encontram na igreja. Todos estão na igreja. Separa de um, casa com o outro. O marido está numa igreja, a mulher está no outro. Ele casa com a outra, continua na outra igreja. A outra casa com o outro, continua na outra igreja. E para eles não é escândalo, é normal. E Jesus está olhando e dizendo: eu pedi que vós vigieis para não vir escândalo. Glória a Deus. Aleluia.
Deus grande. E escândalo, tem vindo escândalo por cima de escândalo. E o Evangelho do Senhor, aleluias, ele está retido para muitos. A verdade se tornou mentira. A mentira se tornou verdade. O Evangelho verdadeiro não pode ser exercido, mas o Evangelho falso todo mundo exerce. Pregação para correção, para a entrada na glória, aleluia, é contado de dedo. Aleluia, porque é mais fácil dar chave de carro para o povo, dar chave de casa para o povo, aleluia, dar portas abertas para o povo, aleluia, inventar uma palavra e deixar o povo se animar, do que dizer que o povo precisa voltar para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E o Evangelho a cada dia, a igreja. Quem tem a palavra santa e conserva-se. Quem está perdido vai continuar se perdendo. Quem sentindo tem coração de voltar, volte. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E ele diz: será que achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Aleluia. Igreja do Senhor, Aleluia. o que tens feito da tua vida? Qual é o testemunho que tu tem dado na tua cidade? Qual é o testemunho que tem dado no teu ministério? O que o povo anda falando de vocês? Onde tu passa? Onde tu congrega? Aleluia, que o povo anda te falando de ti. Jesus, ele vai chegar para o discípulo e vai dizer: o que eles dizem de mim? Jesus não falava dele. O povo precisava dizer. E o que o povo dizia de Jesus? Quero um profeta. Quero Elias ressuscitado. Quero o Espírito de João Batista que tinha voltado. Mas era um profeta. O povo via Eliseu e dizia: ali vai o homem de Deus. Débora era vista como juíza, se assentava debaixo de uma palmeira, aleluia, e julgava o povo de Israel, e o povo ia até com ela tomar, aleluia, a palavra vinda de Deus. Aleluia. A mulher era considerada e respeitada e vista como mulher de Deus. Aleluia. E eu pergunto à igreja em nome de Jesus Cristo: qual o testemunho que tu tem dado? Igreja, isso é preocupante. Precisa se preocupar mais com a tua vida. Porque se tu não se preocupar com a tua vida, Jesus está preocupado. Porque Ele sabe para onde tu vai. Aleluia. Aleluia. Igreja do Senhor, vigia. Vigia mais. Busca mais. Limpe-se mais. Se doe mais para o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, Ele vai continuar ensinando o teu discípulo, além da vigilância, além de ter cuidado com o escândalo. Aleluia. Ele vai trazer para os seus discípulos, para mim e para ti, que é necessário perdoar. Ele vai conduzir o teu discípulo dizendo, aleluia, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia tu perdoa. E se ele vier até contigo 7 vezes dizendo arrependo-me, Jesus diz perdoa. Aí eu pergunto você, Jesus diz 7 vezes no dia, e às vezes uma vez só você me perdoa. Jesus estava dizendo, é por coisas profundas. O perdão vem do teu coração. Se você não consegue perdoar, eu te digo, tu não vai para o céu não. Porque o Senhor diz que primeiro nós precisamos perdoar na terra para sermos perdoados no céu. Então já é um obstáculo para que nós não entremos no céu. Se tu não consegue perdoar,
Isso é porque tem soberba. E Jesus está dizendo: tira a soberba do teu coração. Aleluia. Se não consegue perdoar, tem exaltação. Ele disse: tira a exaltação do teu coração. Aleluia. Tem casos que as pessoas nem veem, mas tu que serve a Deus tem que ir. Glória. Quem tem a Deus, ele não vai dizer assim: ah, quem causou o problema foi ele, quem causou o problema foi ela. Não. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda a ter com essa pessoa. Porque quem tem alma pura, ele fica acomodado, ele fica apavorado. Há uma inquietação dentro do crente, Aleluia, Jesus. para que vê tudo. Aleluia, paz. Deus, te glória. Mas quem não tem vida com Deus e não está preocupado, que vem ele, que vem ela, porque eu mesmo não foi eu que fiz. E Jesus está olhando, dizendo: dentro de ti há um bicho, e esse bicho te conduzirá ao inferno. Se você não voltasse a quebrantar-se perante mim, também não haverá perdão, porque ele não vai vir até que tu vá. Aleluia, pedir perdão. Igreja do Senhor, o que adianta você vigiar e ser perverso? O que adianta você vigiar e ser um homem e mulher de oração e não conseguir perdoar ninguém? O que adianta você, aleluias, vigiar e ser soberbo? O que adianta você vigiar e ser exaltado? O que adianta você orar e vigiar e ter a maldade dentro de si? Glória a Deus. Precisa de libertação. E é isso que Jesus está ensinando aos teus discípulos. Aleluia. Para perdoar precisa estar bem na tua alma, para o perdão ser verdadeiro. Aleluia. Para a tua alma ter paz. Porque quando a boca só abre, aleluia, ela pode falar até coisas boas. Jesus vai dizer para os fariseus desse jeito, que ele não entende como eles falavam coisas boas sendo tão perversos. E Jesus vai dizer que os corações deles eram tão perversos, tão ruins, porque ele dizia que o homem do teu bom tesouro, ele tira as coisas boas, mas o homem do teu mau tesouro tira as coisas más. E Jesus está dizendo que o coração ruim não pode tirar coisa boa. Oh, aleluia, não tem como, aleluia, eu ser ruim e eu liderar a palavra boa. Não tem como eu falar mal da irmã e abraçar ela. Jesus está dizendo: ou eu sirvo Deus, ou eu sirvo Satanás, ou eu sou do bem, ou eu sou do mal. Porque a água doce não se mistura com a salgada. Meu Deus! A amarga não se mistura. Deus, Aleluia. Pé de laranja, dá laranja. Pé de limão, dá limão. Não pode um pé de melancia dar abóbora. Jesus está falando que de uma fonte só, de um corpo só, de um coração só, de um pensamento só, tem que sair as mesmas coisas, ou boa ou ruim. Aleluia. E Jesus vai dizer para ele que do coração do homem sai adultério, fornicação, sai o roubo, homicídio, sai tudo de ruim do coração do homem. E quando eu e você é tratado, é quando a gente começa a se aquebrantar diante do Senhor. E para se aquebrantar diante do Senhor, aleluia, nós vamos estar atentos. Nós vamos ter outro pensamento, outro coração, outra visão, outra audição. Eu vou ouvir, mas não vou pronunciar o que eu ouvi. Mas uma pessoa que não tem Jesus, ele ouve ali e conta. Aquilo era para ter paralisado ali, mas vai continuar e vai botar fogo em uma seara inteira. Porque é mal. O que é mal corre de boca em boca. Destrói uma congregação, destrói uma família, destrói um corpo de obreiro, destrói, aleluia, qualquer vida. Porque Jesus está dizendo que tudo ocorre no coração.
Por isso, igreja do Senhor, Jesus, ele pede vigilância, pede mudança, pede quebrantamento para que ele possa te socorrer, para que ele possa te ajudar. E o discípulo vendo isso, entendendo isso, agora eles pedem a Jesus: Senhor, então nos acrescenta a fé. Porque eles pediram que acrescentasse a fé, porque eles viram que tinha muita coisa para suportar, para viver, para permanecer. Aleluia! E Jesus vai mostrar para eles que a fé é algo que ela tem que ser pequeno, mas grandioso no seu produzir. Jesus vai dizer: se tu tiveres fé como um grão de mostarda, aleluia, em outras, aleluia, escrituras sagradas do Senhor, ela vai estar escrita dizendo: o Senhor, ele vai dizer para o teu discípulo, aleluia, se tiveres fé como um grão de mostarda, é uma das menores sementes, mas quando plantada, aleluia, ela se torna tão grandiosa, aleluia, que os pássaros vêm aninhar-se nela. Então o Senhor estava dizendo para os teus discípulos, igreja, para mim e para ti: sua fé, ela tem que ser profunda, pequena por dentro, aleluia, no teu interior, mas ao produzir, ao anunciar, aleluia, desde as tuas obras, ela se tornará grande. Aleluia. Se a tua fé, pastor, aleluia, ela começar, aleluia, a crescer de tal maneira, aleluia, que a palavra do Senhor vai dizer que aves virão de toda parte, aleluia, aninhar-se, aleluia, aleluia. A palavra está dizendo que ela vem, aleluia, se acomodar, ela vem descansar, ela vem para lhe morrer, porque ali há uma fé diferente, há uma fé acolhedora, há uma fé que multiplica e traz paz e alegria. Quem não quer vir aonde Deus faz milagre, quem não quer ficar perto do homem que faz a diferença, quem não quer ficar perto diante de uma mulher que faz a diferença, e a fé, ela transmite, aleluia, levando paz, levando cura, levando alegria, levando renovo, porque a igreja, aleluia, onde o milagre do Senhor acontece, é aonde a fé, Aleluia. aleluia, isto é, aonde o teu crer em Deus, a tua vida com Deus, ela é tão grandiosa que ela é capaz de contagiar a muitas pessoas. E Jesus vai dizer para o teu discípulo que não bastava só vigiar, não bastava só perdoar, mas também eles precisavam ter Deus dentro do coração. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, Paulo vai dizer a respeito da fé para mim e para você. Ele vai dizer: combati um bom combate, fiz uma boa carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Olha, Paulo está dizendo para mim e para você, independente da tua caminhada, das tuas lutas, no momento que tu se encontra, aleluia, da frustração, aleluia, do problema, ele está dizendo: o que importa é que tu guarda a fé, o que tu importa é que tu mantenha ela intacta, tenha ela como prioridade. Por que, igreja? Glória a Deus. Quem teve bem luta foi os nossos antepassados. Eu e você tem uma vida suave. Ninguém venha pôr arma na nossa cabeça. Ninguém nos joga na prisão e açoita. Ninguém nos persegue, igreja. A gente ouve uma palavra aqui e outra ali. A gente precisa se converter para suportar essas coisinhas. Aleluia, e tirar de nós a meninice. Porque Paulo disse: o que prevalece é a fé. Se tu não tem fé, aleluia, eu não vou suportar, aleluia, eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundão, eu não quero mais nada, eu vou entrar na caverna. Ei, tu vai entrar e tu vai ficar. Tu vai entrar e vai ficar caído. Tem gente que pensa: não, quando Deus falar comigo eu volto. Quantos não estão lá no crack?
Quantos não estão lá, acorrentados por Satanás e não conseguem sair? Porque pensou assim: eu vou entrar na caverna e depois eu vou sair, porque Deus vai falar comigo. Elias entrou na caverna santo, puro, aleluia, homem que falava e Deus assinava, homem que tinha vida com Deus. Agora todo mundo quer entrar na caverna, sujo, ímpio, transgressor da lei, diz: eu vou entrar que Deus vai me falar comigo. Cuidado, crente, cuidado com a prisão que tu se coloca. Ela pode te levar para coisas terríveis e Satanás te prender lá e você não conseguir nem mais dar glória a Deus. Meu Tem Deus! muitas pessoas afastadas de Jesus, pastores, pastora, missionários, missionárias, apóstolo, diácono, diaconisa, presbítero, tudo preso por Satanás no mundo da droga e da bebedice, do alcoolismo. Sabe por quê? Porque esqueceu que não era para cometer escândalo. Esqueceu que era para ter um coração voltado para o Senhor. Esqueceu que precisava de uma vida com Deus. E o Senhor está dando uma oportunidade para mim e para ti nesta noite, para que nós volte. Ouse a tua fé. A palavra do Senhor, Paulo vai continuar dizendo, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para ti, igreja, em Hebreus, no capítulo 11, aleluia, versículo 1, Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento, aleluia, das coisas que nós espera, aleluia, mas a prova daquilo que não se vê. E ele prossegue dizendo no versículo 2, ele diz dessa maneira: mas, aleluia, pela fé, os antepassados, eles alcançaram o testemunho. E que fé foi essa? Aleluia, Abraão creu em Deus. Ele obedeceu a Deus. E onde estava a tua fé? Ligado à palavra, ligado à obediência, ligado ao trono do céu. A palavra do Senhor vai dizer que Enoque 300 anos caminhou com Deus, aleluia, e o Senhor tomou ele para si, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, e o testemunho deste homem, que ele alcançou muitas coisas, que Abraão alcançou muitas coisas. Aleluia, por quê? Porque eles tiveram fé. E a fé é confiança em Deus. Se a sua desfalecer, você dá mais a ocupação, aleluia, mais para os afazeres do que para a vida com Deus, você não vai saber discernir o que é a tua vida com Deus, o que é os teus afazeres. Então entenda, a igreja do Senhor, você não precisa ver, você precisa crer. Ele prossegue dizendo, ainda em Hebreus capítulo 11, 6, aleluia, que é impossível agradar-lhe sem fé. Porque o que se aproxima de Deus, ele diz que é necessário acreditar que ele existe. E que ele é o galardoador daquele que o busca. E eu digo para ti, em nome de Jesus Cristo, tu sabe que ele existe. Aí eu te pergunto, por que quando tu está passando um momento difícil, tu esquece da existência dele e diz, eu vou voltar para trás, eu vou largar tudo, eu não vou seguir, eu não vou lá adorar hoje, eu só quero ouvir. Quando eu ouço o crente dizendo eu só quero ouvir, eu fico preocupado, igreja. Porque o crente, quando diz eu só quero ouvir, isso é sinal de fraqueza. Então tem cuidado. É sinal de fraqueza. Você veio para a casa do Senhor apenas por vir. Porque se fosse por ti, tu ficava em casa. Mas o Espírito Santo ainda te impulsionou até aqui. E se for passando o tempo, de repente você não quer nem oportunidade. Vai passando o tempo, tu não vem nem no culto. Daqui a pouco está no mundo. Cuidado. Se tu veio para a igreja é para adorar. Se tu veio para a igreja é para aprender. Se tu veio para a igreja é para servir. Você tem que vir com um propósito. Aleluia. Aonde está a tua fé? Será que a luta impediu você?
voltar. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas, igreja. Aleluia. A palavra do Senhor, ele continua dizendo: assim também vos, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quantos crentes têm voltado para trás? Trabalhou para Jesus, trabalhou e não quero mais não. Eu estou fadigado com isso. Eu já ouvi uma missionária dizer bem assim: eu quase caí no mundo, porque eu me senti fadigada com tudo. Eu só ia para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, e eu não fazia mais nada. Eu fiquei depressiva com isso. Jesus falou para os teus discípulos, exortando: Pega ela, Jesus. quando os crentes estão vivendo a vida com Deus e está, aleluia, desmerecendo a vida com Deus, porque está desgostoso, porque não está curtindo, porque não está satisfazendo a tua carne, os teus prazeres mudando, e de repente, aleluia, está dizendo que está difícil, está tudo ruim, eu não faço mais nada, e o Senhor está dizendo para depois tu não se sentir servo inútil. Quer dizer que você passa uma vida tendo sede para servir, e de repente você está lá murmurando: porque eu não faço isso aquilo, a minha vida não tem mais nada para fazer. Pega ela, Jesus. Tem crentes no Oriente, no Ocidente, aleluia, eles passam horas de joelho adorando ao Senhor, e não diz que é rotina, não diz que é ruim, porque quanto mais perto de Deus ele está, mais glorioso é estar na presença. Agora o crente que está se ocupando com as coisas do mundo, Jesus está dizendo, ele está fazendo porque foi mandado, e certamente ele vai desfalecer. Jesus está dizendo: cuidado, igreja, cuidado. Eu queria ir para tal lugar hoje, mas tem que culto, né? Tenho que ir lá. Ei, Deus não está te forçando não, ele falou que você precisava ser salvo. Você tem que fazer por amor. Tem que fazer algo que satisfaz a tua alma e teu espírito. Aleluia, por isso Jesus já estava despertando o teu discípulo, despertando a mim e a ti. Aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, Eclesiastes capítulo 12, no versículo 1, aleluia, ele vai dizer: Salomão, lembra-te, aleluia, do Senhor na tua mocidade. E ele prossegue dizendo: para que não venha, aleluia, os dias maus e os anos que tu não tem contentamento. Quantos crentes estão tendo contentamento de servir ao Senhor? Meu Deus! Só o céu. Aleluia! Quantos crentes, igreja, não chegou nem ainda o fim da vida? Oh, Jesus. Não chegou ainda nem a vida do Senhor Jesus Cristo. E tem crente que está murmurando, dizendo que não quer mais, que quer parar, dizendo que não vai dar. Aleluia. E Jesus está olhando para ti, crente, esta noite. Pega ela! O Senhor está olhando para ti. Esquece a carne, sacia a alma, sacia o espírito, para que você prevaleça. Aleluia, com o teu nome escrito no livro da vida. Eita, glória! Aleluia. Amassa ela. Aleluia. Igreja do Senhor, o Senhor, quando começou a ministrar esta palavra no meu coração, eu falei: Senhor, nós vemos isso todos os dias. Meu Deus. Nós estamos vendo isso todos os dias. E será que o crente ele não viu não, Senhor? Glória! E Deus diz: eu quero falar com a minha igreja. Tu está aqui neste lugar. Não sacia a tua carne, faça porque foi mandado. Faça por amor ao Senhor, faça por amor à tua alma. Aleluia. Glória! Porque certamente o
Senhor te abençoará. Aleluia. Tem crente sofrendo para voltar para o mundão. Tem crente parando de adorar. Por quê? Aleluia. Se sentiu inútil. Preguei já tanto, fiz tanto. E o pastor não valoriza. Porque ninguém valoriza. Então não vou fazer nada, mas não é ele que está fazendo para o homem e para Deus. Virou rotina para você, ficou pesado. Jesus está dizendo, cuidado. Dá uma pegada. Cuidado. Porque você pode pensar. Aleluias. O que tu quer. Mas o que o Senhor determinou para a tua vida. Não é este mundo. É glória. É reino. É reino. Mas o Senhor diz, cuidado com o que tu pensas. Não se doe para este mundo não, igreja. Não se doe. O Senhor diz, cuidado com o escândalo. Quem está se sentindo inútil? Quem está com o teu coração endurecido? Quem deixou de viver uma vida com Deus? Só vai vir escândalo. Só vai vir falatório. De repente você está na igreja de um jeito, está na rua de outro. De repente você está no ministério aqui. De repente está falando de alguém está passando, está te ouvindo. E alguém vai falar de você lá na frente. E de repente você está ali, de repente você está em casos. Aleluia, que o Senhor não agrada. Vida que o Senhor não agrada. E de repente você já provocou escândalo, já se tornou endurecido. De repente você está se sentindo servo inútil e acha que é útil para Satanás. Porque lá fora vai ser bom. Aleluia. Igreja do Senhor, tu está aqui esta noite e o Senhor está dizendo, ouça a minha palavra, exerça a minha palavra e não faça só porque eu mandei. Senhor da glória. Não, igreja, não faça de maneira alguma. Meu Deus. Para que tu não venha perecer. Para que você não comece a limpar a casa hoje e amanhã tu está dizendo, só eu que faço. Só eu que limpo. Eu estou cansada de tanta gente, só eu que tenho que fazer. Cuidado. Se Deus mandou tu fazer, busca desejo na tua alma para fazer. Porque você não vai fazer só porque Ele mandou, mas tu vai fazer porque tu tem sede, porque tu tem desejo, porque, aleluia, a tua alma, aleluia, ela quer estar com o Senhor. Aleluia, porque quando vêm os tormentos, as tentações, os momentos difíceis, como está escrito em Eclesiastes capítulo 5, no verso 6, a palavra do Senhor, Ele vai dizer, não faça a tua boca pecar a tua carne, para que depois não venha dizer diante do anjo, aleluia, que foi erro. Porque então viria a ira do Senhor sobre ti. Então nós mesmos a nossa boca, e Deus está ouvindo, e a gente pensa que é só quem está em casa. Depois, quando vem a correção do Senhor, Ele diz, não diz diante do anjo que foi por acaso, que aconteceu. Porque a ira virá, a correção virá. Então não espera ser corrigido, não. Aleluia, não espera que o Senhor bate, não. Eu falo todo dia, Senhor, se Deus falar assim, ó, pega aquilo ali no chão ali, eu vou na hora pegar. Porque quando vem a surra, meu Deus, igreja, quando a gente vê que Jó tomou uma surra, ele nem sabia. Aleluia. Mas o Senhor sabia que ele não ia desistir. Mas se o Senhor mandar a sua que mandou para Jó, saber que ele descer na sepultura sem salvação. Por isso que ele não deixa. Mas se a gente vê a espada que permaneceu sobre a casa de Davi, a gente vê, igreja, quantos Israel, quando Deus pesou a mão, o quanto o povo sofreu. O povo plantava, mas não podia colher para você. O povo ia fazer para si, mas não podia tomar posse, porque era dos inimigos. A opressão, a dor, a agonia, a fadiga, porque o Senhor pesou a mão contra eles para corrigir. Então não espera
o Senhor te corrigir. Não espera, como a palavra que o pastor trouxe de abertura de culto. Ele açoita todos quanto ele ama. Mas que arrependa-te. Aleluia. E não pensa mais em voltar. Não pensa que tu é um servo inútil. Aleluia. Não busca saciar a tua carne. Não busca fazer os teus prazeres. Porque certamente tu vai merecer. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra do Senhor, ele diz que não cairá na terra, mas ela tem direção. Eu recebi a minha parte desde quando o Senhor começou a falar comigo em casa. E você abre os teus ouvidos e o teu coração e alimenta a tua alma e deixa Jesus te salvar enquanto a terra. Amém, igreja? Aleluia.